Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. E agora, encerrando esta série de mensagens sobre as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos põe. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha usufruído bastante dessa série de mensagens, que tenha sido bênção na sua vida. Eu espero que de alguma maneira você possa ter assumido posturas de praticar aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu da palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida social. Como a gente falou desde o início, a proposta dessas bem-aventuranças era que de alguma maneira isso refletisse o caráter do cristão na sua vivência social. Então é muito importante que, se você não conseguiu pegar todas as mensagens, acompanhar toda a sequência, nós temos essas mensagens gravadas no YouTube. Você pode entrar no canal lá do pastor Mauro Sanches e ali você vai conseguir rever todas as mensagens, ok? E hoje nós vamos então falar da oitava bem-aventurança que Jesus coloca, que fala sobre os perseguidos, Meio estranho isso, Jesus dá todo um sermão, toda uma mensagem, mostrando a nossa vivência, mostrando como nós podemos ser diferentes no meio de uma sociedade muito corrupta, muito ruim. E ao final, então, Jesus diz que nós, de alguma maneira, como cristãos, seríamos perseguidos. Mas preste atenção no que isso tem a ver com a nossa vida. Diz assim o texto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então veja que Jesus nos situa na história, demonstrando que desde os tempos antigos já havia perseguição contra aqueles que adoravam a Deus. Por que nós vamos vivenciar uma perseguição? Afinal, o que gera essa perseguição na vida do cristão? Desde o Gênesis, a gente vê lá bem delineado uma divisão entre o bem e o mal, entre a postura de Satanás querendo se contrapor à postura daquele que seguia Deus, no caso, investindo contra aquele primeiro casal, Adão e Eva. E a partir dali a gente vê uma sequência de atos ruins, maldosos, pecaminosos, e foi atingindo toda a humanidade. E quando se luta contra alguma coisa, claro que você tem uma reação. Quando os servos de Deus lutam contra o pecado, claro que o pecado, ou o pecador, se levanta contra aqueles que servem a Deus. Notemos que não se trata de uma perseguição porque o crente está vivendo uma vida errada e tal. Não, ele é perseguido quando ele está vivendo uma vida certa. Ele é perseguido não por quando ele está dando um mau testemunho, mas quando ele está dando um bom testemunho. Ele muitas vezes é perseguido não porque ele está sendo injusto com as situações, mas quando ele se porta como justo. Então, é uma perseguição muito estranha da gente entender. Nós que estamos do lado de cá como cristãos, você como cristão ou cristã, fica meio difícil entender, mas eu faço tudo certo, por que eu estou sendo perseguido? Porque realmente a força do mal ela é muito resistente, Ela é muito resistente contra as coisas de Deus. Mas interessante que a Bíblia já nos alerta sobre isso. O Senhor Jesus,
já nos avisava sobre isso, né? No Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai falar sobre o mundo odiar os filhos de Deus. E ele já vai dizendo que nós seríamos odiados. Não é apenas aquela coisa assim de uma pessoa dizer para você assim, eu não gosto de crente. Mas são reações que manifestam uma postura ainda mais grave. É gente que diz, eu odeio crente. Eu odeio o evangelho, né? Então, essa perseguição a gente tem diariamente. De pessoas que não gostam de crentes, de pessoas que não querem saber do evangelho, de pessoas que não querem admitir os seus erros, seus pecados, e aí se levantam contra aqueles que agem certo. E aí nós somos chamados o quê? De moralistas, né? De uma série de coisas, porque a gente quer viver uma vida correta à luz da palavra de Deus. Mas há sempre aqueles que querem lutar contra isso, se levantarem contra isso. E aí se dá essa perseguição, né? Que muitas vezes a gente não tem ela assim muito agressiva e tal, mas ela é uma perseguição velada, né? É uma perseguição muitas vezes escondida aos nossos olhos, mas que acontecem. Né? Crentes que são ofendidos, são humilhados, crentes que são perseguidos no trabalho, onde estudam. Por quê? Porque são crentes, porque são servos de Deus, porque querem viver à luz da palavra de Deus. Algumas igrejas foram perseguidas desde o início do cristianismo. Os próprios cristãos, desde o começo, quando o Senhor Jesus começou a formar, né, aquela primeira igreja e deixou ali os seus apóstolos ministrando a palavra, aquelas igrejas, os cristãos já começaram a ser perseguidos ali. A gente, quando começa a ler a história de Estevão, a gente vai ver a perseguição culminando com a morte de Estevão. A gente vai ver que quem estava ali administrando aquela perseguição era Saulo, que foi um grande perseguidor da igreja cristã. Mas logo em seguida ele se converte, e aí ele volta os seus olhos para trás e vê o quanto mal ele fez aos cristãos. E agora ele, como cristão, se vê perseguido, muitas vezes preso, né? Açoitado. Então ele começou a entender o porquê de estar sendo perseguido somente por servir a Deus e pregar o Evangelho de Jesus. Mas há uma palavra de ânimo para nós. Há uma palavra de incentivo que Jesus diz, que um dia o que prevalecerá é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Então nós cristãos não devemos temer essa afronta, essa perseguição, porque um dia a justiça de Deus prevalecerá sobre a nossa vida. Vamos ver aqui um pouco da reação, né, a essa perseguição. Quer dizer, a perseguição vem de lá para cá, como que os crentes reagem. Interessante que há aqueles que preferem não reagir, preferem desistir. Em Mateus 13, a gente lê Jesus contando a parábola das sementes e vê que as sementes do Evangelho, né, a mensagem do Evangelho, que caiu em vários solos diferentes e cada solo reagiu para com a semente de uma forma diferente. Quando a gente lê sobre o solo pedregoso, a semente caiu naquele solo, ela cresceu um pouquinho, mas ela não conseguiu criar raiz. E aí ela morreu logo. Há muitos crentes assim, que, como aquela semente, que a Bíblia diz o seguinte, que são aqueles que foram semeados em terreno pedregoso e que receberam imediatamente a palavra, que receberam com alegria, mas não tiveram profundidade para resistir às intempéries do tempo, que não tinham raízes. Eu me lembro do Ronan dizendo, né, numa de suas mensagens, de crente Nutella e crente raiz. Né? O crente raiz é aquele que firma, aquele que é convicto, aquele que não desiste. Né? E o crente Nutella, certamente, é aquele que é muito fraco e desiste logo. E há muitos crentes Nutella que estão aí desistindo
diante da primeira oposição que encontra, da primeira dificuldade que encontra, ele desiste, porque ele entende que a sua vida anterior ao Evangelho era mais tranquila, e aí ele prefere voltar ao que era antes. Seria isso correto? Seria esta, de fato, a verdadeira postura de um cristão? Jesus certa vez estava pregando aos seus discípulos e a uma grande multidão, e à medida em que ele ia pregando e sendo incisivo na sua mensagem, muitas pessoas iam saindo, iam se desistindo, indo embora, ao ponto em que os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, está todo mundo indo embora, o senhor tem que, de certo modo, pegar leve aí. E a resposta de Jesus foi uma pergunta para eles: vocês também querem ir embora? A hora é essa. E eles disseram: não, senhor, nós não vamos embora. Então, mantiveram-se ali firmes até que lá na frente a sua vivência, de ministério como apóstolos, testificou que eles criaram raízes na fé cristã. E é isso que nós precisamos ter. A reação dos salvos em meio à perseguição é a compreensão de que nós teremos, ou nós seremos separados por Deus de uma maneira muito especial. Deus cuida de nós com todo carinho, com toda atenção. Mas em meio à dificuldade, Deus cuida de nós. Mas em meio à dor e ao sofrimento, Deus caminha conosco. Deus nos dá o livramento. E mesmo lá dentro da prisão, o apóstolo Paulo pôde experimentar o cuidado de Deus. Ele sendo açoitado, perseguido, estava lá preso como missionário de Jesus, mas ele sentia a presença de Deus com ele. Mesmo quando ele relata que havia uma tentação, uma forte tentação de Satanás sobre a sua vida, ele vai dizer que Deus promove na vida dele a sua graça, dizendo para ele: é a minha graça que te basta. Então a gente pode ter essa certeza de que mesmo nas situações mais complicadas, mais humilhantes até, Deus estará sempre conosco e a sua justiça prevalecerá sobre nós. Grave isso, meu irmão, que pode ser que na situação em que você esteja vivendo hoje, você esteja em dúvida se de fato está valendo a pena ou não permanecer fiel no caminho do Senhor. É possível que, dependendo da opressão que você esteja sofrendo, você esteja hoje oscilando na sua fé, com a incerteza se vale a pena ou não continuar esta caminhada da vida cristã. Mas Jesus nos propõe uma recompensa. Ele vai dizer que seremos perseguidos e seremos humilhados, mas há coisas que os ímpios desconhecem. Há coisas que os pecadores desconhecem, que nós teremos nossa recompensa muitas vezes aqui, mas também e principalmente na eternidade. Quando o Senhor Jesus coloca assim: grande será o vosso galardão. Está lá escrito em Apocalipse que nós receberemos uma coroa da vida, que nós, após a nossa morte, nós seremos recebidos pelo Pai de braços abertos, dizendo: vinde. Olha que coisa bonita. Para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. São recompensas que o pecador não conhece, ele não sabe. São recompensas que o ímpio não espera, porque ele não sabe, ele não conhece. Mas você conhece a Jesus, você conhece a palavra de Deus. Então você pode esperar em Deus essas recompensas e viver a sua vida segura, mesmo com dificuldades e muitas vezes tristezas, mas com a certeza de que um dia a justiça do Senhor prevalecerá sobre nós, sobre a sua vida. Fique firme, não desista, não se abale por qualquer que seja a oposição que você esteja sofrendo. Não se diminua, muito ao contrário, temos a certeza de que diante dessas situações nós sempre saímos mais fortalecidos, porque vencemos uma e temos a consciência de que podemos vencer depois, porque Deus está caminhando conosco. Fique com esta certeza de que, da promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, nós nunca estamos sozinhos. Nós jamais estaremos sozinhos nessa vida.
O Senhor Jesus estará sempre caminhando conosco, caminhando e nos fortalecendo. O seu Espírito Santo nos dando a sua direção. E fechando toda esta série, né, de mensagens das bem-aventuranças, é importante a gente saber disso. Quem falou sobre a bem-aventurança foi Jesus. E quem termina a nossa caminhada ao longo dessas bem-aventuranças é Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Então vale a pena, eu diria, valeu a pena a gente ter começado a caminhada da vida cristã. E vai valer muito mais a pena a gente saber, lá no final, como se dará o nosso encontro na glória com o Senhor. Fique com esta palavra no seu coração. Sinta-se fortalecido. E volto a dizer, se você deixou de ter alguma mensagem, entender alguma coisa, volta lá, vai lá nos vídeos e tenta rever, para que você entenda toda essa sequência e como você pode ter uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida justa, uma vida de fidelidade nessa caminhada com Jesus. Não desista. Não desista. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus te fortaleça a cada dia. E que essas bem-aventuranças se façam realidade na sua vida cristã. Amém.